Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cannabis na Prática. O meu nome é Guilherme Neri e se você não me segue nas redes sociais, por favor, ache um tempinho para seguir. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da cannabis, tá? É a primeira aula, é importantíssimo que a gente consiga passar uma borracha histórica em tudo que a gente ouviu falar sobre a cannabis e é importantíssimo que a gente consiga situar vocês na importância histórica que essa espécie de planta teve no nosso desenvolvimento enquanto espécie, tá? Vocês vão ver que a cannabis, ela foi e continua sendo importantíssimo para o nosso desenvolvimento. E esse insight eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo. E eu preciso que vocês entendam também o cenário político da época que resultou na proibição e na demonização da cannabis. Então, aqui no Cannabis na Prática, vocês vão ver que as evidências científicas elas vêm antes, tá? Para responder já ao pessoal que fala: "Ah, cadê as evidências científicas? Será que esse conteúdo é embasado em ciência?" Nada disso daqui sai da minha cabeça, a não ser a metodologia que a gente vai ver lá no final do curso, tá? Mas essa aula foi feita em cima desses livros: Cannabis, a ilegalização da maconha nos Estados Unidos, The African Roots of Marijuana e Sonhos da Diamba, Controles do Cotidiano, tá? E eu começo essa aula perguntando isso aqui para vocês. Vocês sabem o que a cannabis e os cachorros têm em comum? São duas espécies diferentes, são dois reinos diferentes, reino planta, reino animal. O que elas têm em comum? Elas têm em comum que elas foram domesticadas pelo ser humano. Então eu costumo dizer que a cannabis é o meu cachorro planta, tá? E um fato mais curioso ainda é que nós aprendemos a domesticar as plantas antes de aprender a domesticar os animais. Então a cannabis ela nos acompanha há mais tempo que o cachorro é nosso melhor amigo. A cannabis então é a nossa melhor amiga, tá? Eu entendo que hoje em dia a gente tem vários tipos de fenótipos de cachorro diferente, tá? Que tudo começou a partir do lobo, que a gente foi preservando as características e perpetuando as características mais interessantes, mais dóceis, e isso nos trouxe para o que a gente tem hoje, tá? Shih Tzu, Dálmata, Golden Retriever são fenótipos diferentes da mesma espécie. E a gente tem a mesma coisa na cannabis. A gente tem hoje uma variedade de fenótipos e de genéticas diferentes da cannabis, que talvez isso, essa miscigenação, né, nos possibilitou de extrair um grande leque de canabinoides. Essa miscigenação, então, é responsável pela cannabis conseguir sintetizar tantas substâncias isômeras igual a gente vai ver a seguir no curso, tá? Mas agora a gente vai começar uma jornada de conhecimento que vai da ancestralidade ao proibicionismo, tá? A gente vê então que os primeiros registros históricos foram feitos pelo imperador da agricultura Shen Nung, lá na China, 5.000 a.C., e a gente tem um salto histórico para os opositores da cannabis nos anos 30, a chamavam de assassina da juventude, né? Essa daí é uma tradução desse cartaz que foi veiculado pelo pessoal que tentou demonizar a cannabis durante um período do tempo, conseguiu, né? Durante um período do tempo, porque eles controlaram e controlavam os meios de comunicação, então isso conseguiu alcançar um grande número de pessoas, trazendo a gente para o proibicionismo que a gente tem hoje. Então a gente vai entender o que aconteceu nesse período histórico agora, tá? Mas antes, a gente tem que dar um panorama, a gente tem que dar um overview do como a cannabis ela era importante para a gente. 12.000 a.C., a gente tem registros fósseis. Então a cannabis foi encontrada nesses registros fósseis, sendo utilizadas como em plastros, em feridas e em fraturas para melhorar a recuperação física e como método religioso, tá? Em cerimônias religiosas, cerimônias fúnebres, a cannabis então era utilizada. A gente não sabe qual finalidade ela vai ter, mas sabendo que a cannabis era utilizada em plastros, então é o primeiro registro de uso medicinal da cannabis, tá? Em 5.000 a.C., a gente tem na farmacopeia chinesa e na farmacopeia indiana que elas já incluíam a cannabis como uma das ervas mais importantes e mais difundidas por seus usos terapêuticos, tá?
a gente dá um salto temporal para 1500, aonde as caravelas que nos descobriram, que nos colonizaram, elas eram feitas, né, basicamente de cânhamo, madeira e cânhamo, tá? As velas das caravelas eram feitas de tecido de cânhamo. O óleo que queimava e trazia luz para os marinheiros era de cânhamo. E a gente, então, começa a entender um pouco da importância do cânhamo na nossa cultura, tá? 1783, a gente teve, então, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, tá? Que era o primórdio da indústria da cannabis, né, do cânhamo sendo desenvolvida no Brasil, e isso para fins comerciais. Então, se vocês pegarem um panorama de que a cannabis ela fazia corda naval, ela fazia o papel com os quais os descobridores relatavam as suas descobertas, e a própria vela das caravelas que os trouxeram aqui. Então a gente tem uma importância significativa. Sem a cannabis a gente não conseguiria ter tido o tecido para cruzar o estreito e chegar aqui, tá? Então, 1800, cartas foram enviadas para a coroa portuguesa pedindo investimentos na indústria do linho cânhamo. Em 1924, a gente tem uma guerra contra as drogas que foi iniciada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, tá? Em coordenação. O Brasil, então, mandou um emissário, os Estados Unidos mandou um emissário para uma conferência, e isso começou, então, a guerra contra as drogas. A gente vai entender isso a seguir. Então, a gente tem, na Índia, Lord Shiva, o deus Shiva, né, do hinduísmo, ele fazia um preparo de cannabis e outras ervas para entrar em contato com as divindades, para se elevar, para elevar o seu espírito, para então obter respostas, tá? Lord Shiva então usava essa bebida, um preparo de cannabis, para acessar conhecimentos ancestrais elevados, tá? Na China, o imperador Shennong, ele era o imperador da agricultura, foi quem mais fez pela agricultura da China imperial daquela época, e ele utilizava cannabis para fins terapêuticos. Não só ele, mas toda a civilização chinesa utilizava essa planta. E no Nepal, Buda, da religião budista, é sabido que Buda, antes de alcançar o Nirvana, o seu estado maior de elevação espiritual, ele fez um jejum prolongado de cerca de 45 dias, e durante esse jejum, Buda só consumia 2 sementes de cânhamo por dia, que segundo os relatos, era somente o que ele precisava para manter as suas fontes vitais, as suas forças vitais. Então note que a gente tem, na história da humanidade, a cannabis já permeava a gente, sempre em relação ao místico, em relação ao elevado, em relação ao curativo, tá? A gente perdeu isso em algum momento. A gente vai ver por que a gente perdeu isso, tá? Mas a cannabis então surge ali entre o Afeganistão e a Índia. A gente não consegue pontuar, né, 100% aonde foi essa origem. E ela, obviamente, foi difundida pelas pessoas que a domesticaram. Ao domesticar uma planta, ela vai ser, então, difundida para todas as pessoas. Ela, então, ascendeu para a Europa. E ao ascender para a Europa, ela ganha, então, uma latitude mais alta. Essa latitude carrega consigo uma mudança climática importante, que talvez tenha sido o kickstart de diferenciação de subespécies da cannabis sativa, mais na região ao norte, para a cannabis índica, mais na região perto da Índia, tá? Das Índias, como antigamente a gente chamava. A cannabis desce então para a África, pelos colonizadores, né, europeus na África, e na África ela vai participar de ritos, vai participar da cultura africana de um jeito muito intrínseco. Então, se vocês conseguirem entender, a cannabis, por onde ela passou, ela foi se enraizando na cultura humana e se tornando indispensável para a manutenção do nosso estado de saúde. E o nosso estado de saúde não inclui só o nosso estado de saúde física, mas também o nosso estado de saúde espiritual, pessoal. A gente, nós médicos principalmente, a gente tem a tendência de não cientificar o espírito, mas o espírito é parte da nossa saúde. E a cannabis ajuda a gente a organizar o nosso espírito, por assim dizer, como a gente conseguiu ver ancestralmente. A cannabis era utilizada para isso, tá? Então,
cannabis chega na África, ela faz parte da cultura africana, ela ganha terreno na cultura africana de um jeito muito rápido e de um jeito enraizado, né? Então a gente tem uma importância muito grande, né, da cannabis nas culturas africanas, e quando os colonizadores europeus começam a exportar, a subtrair as pessoas da África para o continente americano, a gente tem então os próprios europeus trazendo o cânhamo e os africanos, os escravos, trazendo também a maconha para o Brasil, tá? Principalmente no Brasil, onde foi o primeiro porto de chegada da cannabis nas Américas, trazidas então pelos escravos, que segundo relatos históricos, e vocês podem ler no material texto de vocês, os escravos eles amarravam, né, as bordas dos vestidos com semente de cânhamo, eles botavam semente de cânhamo dentro das bonecas dos meninos, das crianças, etc. E eles traziam também amarrados nos dreads, tá? Nos cabelos, e aonde eles conseguiriam transportar alguma coisa sem chamar tanta atenção, tá? Então isso me faz imaginar que quando eu estou sendo subtraído da minha terra-mãe, eu só vou levar o que for essencial para a minha existência, né? Então o pessoal resolveu levar cannabis. E isso para mim me diz muita coisa. Mas então a cannabis ela chega no continente americano, através da América do Sul, e ela vai ascender até a América do Norte, onde ela vai ser também muito importante na indústria dos Estados Unidos, tá? Da América do Norte, da época colonial. E eu gosto sempre de botar esse exemplo da caravana do Velho Oeste. Não sei se vocês lembram daqueles filmes de Velho Oeste e aquelas caravanas andando nos terrenos áridos, né? Essas caravanas, o tecido das caravanas eram também feitos de cânhamo, as cordas eram feitas de cânhamo, os tecidos de roupa, sapatos e etc. eram feitos de cânhamo, e o óleo que o pessoal utilizava nas lamparinas era de cânhamo também. Ou seja, mais uma vez, a cannabis, a espécie cannabis, ajudando o ser humano no seu desenvolvimento, agora num desenvolvimento mais industrial, tá? Aonde a gente vai entender que ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento industrial. Aqui a gente tem um mapa de diferenciação, aquilo que eu estava mencionando para vocês, que a partir do momento que a cannabis ela ascende para as latitudes mais altas, essa mudança climática foi o responsável pelo início da diferenciação entre subespécies, tá? Aonde a cannabis índica ela vai ter um fotoperíodo diferente, ela vai ter um crescimento e uma diferenciação diferente, e a cannabis sativa ela então começa a existir enquanto outro tipo de subespécie, tá? Mas enquanto isso, no Brasil, a gente precisa entender o panorama histórico do Brasil, colônia, tá? Como a cannabis foi importante para o Brasil colônia. Então, a gente tem, em 1783, a Real Feitoria do Linho Cânhamo no Brasil foi instituída. Então, essa foto 1941, que foi tirada em 1941, ela representa o local em que foi instituída em 1783 a Real Feitoria do Linho Cânhamo no Brasil. E em 1800, essa carta então do príncipe regente Dom João ao vice-rei, né, Dom Fernando José de Portugal, determinando o aperfeiçoamento e a ampliação de algumas culturas na capitania do Rio de Janeiro, incluindo o linho cânhamo, Lisboa, 8 de julho de 1800. O próprio papel dessa carta é feito de papel de cânhamo, tá? E a necessidade era muito grande, pois Portugal precisava ter sacos de café para poder mandar café para Portugal, precisava de ter velas para as caravelas aguentarem as viagens, cordas navais, tecidos para roupas e o óleo, que então abastecia as lamparinas dos viajantes. Mas aí as coisas foram evoluindo um pouquinho. Em 1830, a gente tem então a cultura da cannabis, né? Os povos que então utilizavam a cannabis começando a incomodar as autoridades que, obviamente, eram conservadoras, tá? Em 1830, então, a gente teve o veto do uso da maconha, registrado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em 1830, então, o documento penalizava o uso da maconha, mas não houve impacto sobre o assunto, até porque as pessoas ainda não controlavam os meios de comunicação de uma maneira tão eficiente, igual
foi nos anos a seguir. E no início do século XX, com a urbanização e a industrialização do Brasil, o hábito de fumar a maconha tornou-se comum para diversas pessoas marginalizadas, dentre eles ex-escravos, mestiços, índios, imigrantes rurais e moradores da cidade, que começaram a utilizar a cannabis, incomodando as autoridades conservadoras, as quais ficaram atormentadas com a repercussão da droga, tá? E isso oferecia um risco, oferecia uma ameaça aos costumes conservadores portugueses e incomodou muita gente, a ponto da existência desse código de posturas, que obviamente não teve tanta repercussão. Algum tempo se passou e esse veto ele foi mais ou menos esquecido, mas não completamente. Mas numa época do Brasil, em 1905, eram vendidas cigarrilhas de Grimaud. Contra a bronquite crônica das crianças, fumava-se cigarrilhas Grimaud na asma e na tísica laríngea. Eita, então quer dizer que crianças fumavam maconha em 1905? Sim, crianças fumavam maconha em 1905. E aí eu tirei um trecho aqui de um artigo do professor Elisaldo Carlini. Vocês vão conhecer o professor Elisaldo Carlini em breve, tá? Que foi o primeiro pesquisador brasileiro que pesquisou cannabis. Mas aqui a gente tem um trecho muito interessante e que eu gosto de pegar um panorama para poder trazer e falar de um assunto lá na frente, que a gente vai mencionar lá na frente, tá? Mas debaixo de sua influência, o espírito tem tendências a ideias risonhas. Um de seus efeitos mais extraordinários é provocar gargalhadas. Mas os indivíduos que fazem uso contínuo do haxixe vivem num estado de marasmo e imbecilidade. Isso é um registro histórico do abuso de substância e de como o abuso de substância pode ser danoso e visível, tá? Então, não é de hoje que nós entendemos que maconha demais deixa você num estado de marasmo e de imbecilidade. Obviamente, hoje a gente já tem um pouquinho mais de polimento ao tratar desse assunto, mas não deixa de ser verdade, tá? Então, as cigarrilhas de Grimaud eram os mesmos cigarros índios e era uma empresa multinacional que vendia a mesma coisa em Paris, que vendia a mesma coisa nos Estados Unidos e que vendia os cigarros índios aqui no Brasil, tá? Contra asma, catarros e insônia. Muito engraçado, né? A gente tratar asma e catarro com cigarro. Eu não entendo, mas era um jeito da via de administração do pessoal na época. Hoje eu gosto de dizer que ninguém precisa fumar mais, tá? Hoje tem outros métodos de consumo e é por isso que a cannabis medicinal se diferencia um pouquinho da maconha, tá? Mas vamos seguindo. Agora a gente chega numa época da história, né, que é muito importante e que tem influência de um brasileiro. Infelizmente tem influência de um brasileiro, tem um dedinho podre do Dr. Pernambuco Filho, o pai da proibição, no meio dessa maluquice que é a proibição da cannabis. E enquanto isso, no Brasil, em 1924, né, a gente precisa se lembrar do contexto histórico e político da época. O Brasil, então, em 1924, começou a se relacionar mais firmemente, mais intensamente com os Estados Unidos, e de acordo com os interesses da indústria americana, a gente começou a responder aqui dentro do nosso país aos interesses americanos. A gente começou, então, a abrir nossas pernas para os Estados Unidos mais uma vez. Ou pela primeira vez, se eu não me engano. Mas, em 1924, existiu uma conferência, a segunda Conferência Internacional do Ópio, e foi em Genebra, né? O delegado brasileiro, Dr. Pernambuco Filho, chegou lá e afirmou no palanque que a maconha era mais perigosa do que o ópio. E isso, obviamente, induzido e levado a fazer essa fala pelo coleguinha dele, que a gente vai ver daqui a pouco, americano. Então, os Brasil e os Estados Unidos começaram a difundir essa ideia de que a cannabis era uma coisa que machucava o ser humano. Aqui a gente tem uma manchete bem sensacionalista e preconceituosa, né? O veneno africano. Está sendo vendida no Rio uma planta diabólica que leva ao sonho, à loucura e à morte. Meu Deus, deve ser uma planta com a faca na mão saindo matando todo mundo, né? Assim, bem perigosa. Então, sob essa ótica preconceituosa e amedrontadora, a gente começou a entender que a cannabis fosse uma coisa ruim, tá? Isso, obviamente, de acordo com os interesses obscuros de algumas indústrias. Eu não vou mencionar nem quais. A gente já tem um panorama breve sobre isso. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, algumas coisas malucas estavam acontecendo historicamente e culturalmente, né? Lá, enquanto isso, eles estavam vivendo
a Lei Seca, que aboliu o consumo de álcool no país. Isso aí é uma imagem do pessoal jogando um barril de uísque, né, no esgoto. Enquanto isso, uma epidemia do uso de ópio, né, de medicações derivadas do ópio estava assolando os Estados Unidos. E ao invés de proibir o ópio, eles proibiram o álcool e começaram a demonizar a maconha, tá certo? Ao mesmo tempo em que a cultura do jazz nos Estados Unidos estava ganhando território, ficando mais popular, ao redor do ano de 1920, da década de 20 nos Estados Unidos. O movimento do jazz foi um movimento cultural dos Estados Unidos, né, que ainda existe até hoje, obviamente. E se vocês conhecem de música, né, vocês vão entender que o jazz foi um movimento cultural muito importante nos Estados Unidos, e ainda é, mas ele nasceu no subúrbio, ele nasceu de bares e restaurantes onde os negros eram permitidos, obviamente, no subúrbio. Então começou-se a cultura do jazz, que é um estilo musical livre, entrópico e genial, e isso começou a chamar a atenção da elite branca. Tá? A elite branca então começou a frequentar esses bares de jazz, e as mulheres brancas começaram a se relacionar com os homens negros. Obviamente isso incomodou a elite conservadora, que começou então a atribuir a cannabis essa miscigenação no seu início. E isso ajudou, né, o pensamento proibicionista a tomar corpo, né, dentro desse sistema de apartheid. E aí, nessa conferência, estavam Dr. Pernambuco Filho, pai brasileiro da proibição, e Harry J. Eslinger, que era um similar, né, apesar das similaridades físicas, não era parente, mas era um similar colega médico americano, que então foram com o mesmo intuito para essa conferência do ópio, de dizer que a maconha era mais perigosa do que o ópio. Então começou-se a guerra contra a maconha, tá? Principalmente baseado nos interesses obscuros da indústria têxtil, do algodão, e da indústria farmacêutica, tá? Então essas duas indústrias foram muito importantes na demonização da cannabis. 1937, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt implementou o Marijuana Tax Act of 1937, a primeira lei nacional dos Estados Unidos que proibiu a posse de cannabis através de um imposto impagável sobre a droga. Então, quem era pego portando cannabis recebia uma multa que simplesmente era impossível de pagar, tá? Então o pessoal começou a pensar, nossa, se eles estão botando uma multa tão alta dessa, deve ser realmente muito danosa essa planta, né? E em 1937 o pessoal já tinha domínio das mídias, já tinha domínio, né, dos veículos de informação, mais, né, um domínio maior, e começaram então a difundir realmente essa ideia de que a cannabis era uma coisa ruim. A gente tem algumas manchetes sensacionalistas aí dos Estados Unidos também mostrando isso, tá? Porém, a gente dá um saltinho e esse salto vai lá para 1963, aonde o professor Rafael Mechoulam, esse senhorzinho, né, esse adulto que vocês estão vendo aí, o pai da cannabis medicinal, ele ganhou então do governo de Israel uma autorização para estudar os extratos do haxixe, tá? E para quem não conhece, o haxixe é uma extração de cannabis que sempre foi utilizada para fins logísticos. É muito mais fácil você levar um tablete do que você levar um monte de planta, tá? Então, o haxixe é um jeito histórico de logística de cannabis. Rafael Mechoulam ganhou a autorização do governo de Israel para pesquisar o que tinha ali dentro, tá? Então, esse homem é o responsável por, primeiro, utilizar a ciência para enxergar a cannabis. Então, ele começou a nossa aventura que a gente está dando início hoje também, tá? Então vamos agradecer, e o nome dele vocês vão ouvir exaustivamente aqui no Cannabis na Prática. Então, dando um panorama geralzão, dando um resumo também da ópera, a gente teve a proibição em 24, em 63, 64, Rafael Mechoulam iniciou seus estudos, começou a ver a cannabis, né, sob a ótica da ciência, e a gente dá um salto temporal para 2014, as primeiras associações brasileiras ganharam o direito de plantar e extrair cannabis. Em 2014, a gente também, né, teve um momento histórico importante no Brasil. Em 2015, movida pelo interesse realizado em 2014, a Anvisa começou a entender que ela precisava chegar junto e
e começar a regulamentar, então, a importação de produtos à base de cannabis. Tá? Em 2015, a Anvisa fez a RDC número 3. Em 2019, a Anvisa fez a RDC 327, que evoluiu esse raciocínio e que implementou as medicações à base de cannabis nas farmácias do Brasil. Então, desde 2019, a gente tem isso nas farmácias do Brasil. E em 2022, a RDC 660, ela então revisou a RDC número 3 de 2015 e organizou os processos e regulamentou a importação direta de produtos à base de cannabis para o Brasil, tá certo? E enquanto isso, nos Estados Unidos as coisas evoluíram e eu gosto sempre de lembrar, né? Aqui no Brasil a gente meio que pega uma rebarba, uma marola dos Estados Unidos em tudo que eles estão fazendo e se desenvolvendo. Então a gente, em 2014, a gente não teve a oportunidade nem de olhar para os Estados Unidos, nem de perceber que lá as coisas estavam evoluindo de uma maneira bem acelerada, né? Bem para frente. E isso foi muito importante para nos dar também certo embasamento para a gente conseguir evoluir as coisas aqui também. Mas em 2014, lá no Colorado, Colorado foi o primeiro estado, então, americano a legalizar a cannabis. E note que eu estou dizendo legalizar. Lá nos Estados Unidos, cada estado ele tem autonomia para executar as próprias leis. E lá eles resolveram legalizar a cannabis, e isso inclui cannabis fumada, cannabis de todos os tipos, tá? Sendo vendidas inclusive na farmácia. Aí um fato curioso, tá? Que 5 anos depois, né, em 2019, o Colorado ele já tinha reformado todo o aparato físico do estado. Estradas, hospitais, escolas, prédios governamentais, só utilizando o excedente dos impostos da indústria da cannabis, tá? E o mundo começou a olhar para isso falando assim, será que eu consigo imitar e fazer o mesmo, né? No mesmo ano, né, 2014, o Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, também legalizou a cannabis e também começou a colher os frutos, tá, dessa legalização. Então tudo começou a dar uma florescida e aí foi um efeito cascata para os Estados Unidos hoje, em 2024. Hoje eu estou gravando isso dia 1º de junho de 2024. Os Estados Unidos, há pouco tempo, no mês passado, deu anistia para todas as pessoas que foram presas por porte de cannabis e está começando a passar uma borrachinha e a desmanchar esse erro histórico que é a criminalização da planta. Em 2014, a gente estava muito sofrido, não é mesmo? A gente estava sofrendo pelo 7-1, algo que ainda ecoa na nossa vida, né, frequentemente. E a gente nem se deu conta, a gente nem percebeu que em 2014 também as primeiras associações começaram a existir no Brasil. A gente estava muito preocupado chorando no 7-1. Enquanto isso, as mães, a mãe e o pai da garotinha Annie Fisher conseguiram a primeira autorização para importação de medicação à base de CBD nos Estados Unidos. A Annie Fisher e seus pais foram as pessoas mais importantes, e são ainda, né, as pessoas mais importantes do desenrolar da história canábica do Brasil. Elas, então, conseguiram apresentar o relato, né, de melhora da Annie no programa Fantástico, e isso começou a gerar uma comoção no Brasil inteiro, aonde esse sucesso ele começou a ser o sucesso de outros pais e mães que foram atrás da mesma autorização, e ao longo desse ano as histórias de controle de convulsões começaram a se espalhar pelo Brasil, né? Um grupo de epiléticos do estado da Paraíba, que é o estado que eu estou falando daqui, né, conseguiu, junto ao Ministério Público Federal, a primeira liminar favorável a um grupo de pessoas para importação de um óleo rico em canabidiol, tá? Então o país passou a conviver com mais e mais histórias de sucesso durante esse ano, né? Tudo que veio do relato da Annie Fisher do controle das suas convulsões. Em 2014 foi fundada a AMAME, a primeira associação, né? Em 2015 foi fundada a Abrace, uma associação que eu tenho muito prazer e muito orgulho de conhecer e ter uma relação há algum certo tempo, há alguns anos, né? Uma associação fundada aqui no estado da Paraíba. E hoje, se eu não me engano, a Abrace é a maior associação do Brasil com a maior plantação de cannabis legal do país, né? E o pessoal das associações, não só da Abrace, não só a AMAME, aguentam muita coisa, né? Eu soube já de batidas policiais, de muita violência, mesmo com autorização
em terceira instância da justiça para eles existirem. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Eu espero que vocês consigam colher os frutos do trabalho pioneiro de vocês. E hoje, né, mais de 120 associações no Brasil existem e fazem esse trabalho importantíssimo. Agora, né, associações ainda são artesanais, né? A produção dessa medicação ainda é artesanal, mas a gente vai ver ao longo desse curso que medicações artesanais têm o seu papel e como eles, né, fazem também é um processo que é muito interessante. A gente não precisa descartar medicações artesanais 100%. Elas têm um papel muito importante na história do país, principalmente em garantir acesso democrático para as pessoas que têm menos dinheiro, né? Importar cannabis, então, era algo bem inacessível e as associações têm um papel importantíssimo de garantir esse acesso à grande maior parte das pessoas. Então, muito obrigado por existirem, tá? Então, só resumindo aqui para vocês, a gente já tem até uma erratazinha aqui. A RDC 3 iniciou a regulamentação das importações. A RDC 660 de 2022, não foi 2015, definiu os procedimentos e normas para a regulamentação das importações. E a RDC 327 de 2019 definiu as normas para a produção e venda em solo brasileiro e venda nas farmácias. A distribuição ainda é baixa porque a indústria da cannabis ela existe no Brasil há pouquíssimo tempo, tá? E a gente está vivendo num momento de instabilidade. Muitas pessoas questionam a indústria da cannabis, porém, a gente viu nessa aula o quão importante é o cânhamo, a cannabis, no nosso desenvolvimento enquanto espécie humana, tá? Então, por favor, não esqueçam disso e vamos levar esse argumento para frente, tá? Hoje, o que nós temos? Nós temos a RDC 660 de 2022, que definiu a importação, né? Ela regulamenta e define a importação, e a RDC 327 de 2019, que regulamenta a produção e a venda nas farmácias do Brasil, tá certo, gente? Então, já é medicação on-label na farmácia, não é nada off-label. A gente está falando de um momento histórico de ascensão da cannabis. A gente precisa dar um panorama de regulamentação e a gente precisa fazer vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. A gente está dando o primeiro passo, no final dessa aula, para entender cannabis como uma medicação, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. E a próxima aula vai ser sobre o sistema endocannabinoide. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, deixem um feedback aqui sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Mas próxima aula é sobre o sistema endocannabinoide. E eu vejo vocês já já.